abrir espaço aí para vocês fazerem questionamentos. Como eu falei na semana passada, tá certo? Falei na semana passada que após aquela revisão sobre coesão, né, sobre competência 4, nós iríamos conversar hoje um pouco sobre a competência 5, tá bom? Que é uma das 5 competências a serem exigidas de vocês. A gente falou sobre a 2, a gente falou sobre a 3, a gente conversou também sobre a 4 e agora nós vamos falar um pouco sobre a competência 5, tá bom? Então, entender de fato o que é a competência 5 e, de repente, até somar nota máxima nessa competência, né, que vale também, como as outras competências, vale 200 pontos, tá bem? Os textos de vocês eu já coloquei no e-mail de vocês, tá? Vocês que entregaram os textos, já o e-mailzinho de vocês já está lá com o textinho de vocês, tá bom? Se acontecer de alguém não ter recebido, só me avisar, mas eu enviei para todos que tinham enviado o texto da semana passada, tá? Inclusive, havia 2, 3 alunos que não haviam colocado o e-mail, aí eu pedi rapidamente e enviei, tá bom? Enviei o texto, tá? Então, competência 5 na redação do Enem. O que é que nós temos? É o momento do texto em que você elabora a proposta de intervenção, né? Diante, tá certo? Proposta de intervenção diante do problema abordado, ou seja, diante da discussão que você faz no texto, diante dos problemas desenvolvidos, sobre os problemas que você discorreu, tá certo? Você vai elaborar uma proposta de intervenção, tá? Sempre se lembra, né, que se deve respeitar os direitos humanos, ou seja, levando em consideração a questão cultural, questão religiosa, questão política, questão humana, questão humanitária, questão individual, os respeito aos direitos humanos, né? Todos e quaisquer direitos humanos. Inclusive, a própria competência 5, ela tem como base, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ela tem como base também, logicamente, a Constituição brasileira, que tem como digamos assim, como suporte os direitos humanos, né? Ela é pautada em vários aspectos, quando se fala de direitos humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, respeitar os direitos humanos. Depois nós vamos ver aqui alguns casos do que seria um desrespeito aos direitos humanos, ok? Então, na competência 5, tá bom? Você tem que elaborar e respeitar. De início, você tem que elaborar e respeitar, tá certo? Mas não somente isso. Então, se você elabora uma proposta de intervenção e respeita os direitos humanos, você apresenta a proposta, só apresenta, você tira aí no máximo 40 pontos. Você elabora, o governo deve fazer projetos sociais, já de repente pode tirar 80 pontos. Você elabora e articula a proposta de intervenção, você tem uma proposta elaborada com agente, ação, modo meio, finalidade, detalhamento, e articula com a discussão, dependendo dessa proposta, você pode tirar de 120 a 200 pontos, tá bom? Vai depender da consistência da proposta. Turma, eu gosto sempre de dizer para o aluno, ó, o que é uma proposta de 200 pontos? Além de estruturalmente corresponder a todos os elementos que devem compor essa proposta, tá bom? E digamos assim, e a sua consistência com detalhamento, tá certo? Sem divagações. Ela deve estar relacionada à discussão textual. Toda e qualquer proposta de intervenção deve estar relacionada à discussão textual. Mas a gente fala muito assim, proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? Proposta de intervenção é o momento do texto em que você sugere ações, tá certo? Você sugere ações que, de repente, sirvam para tentar reverter os problemas que foram apontados por vocês ao longo dos textos de vocês, tá certo? Então, assim, apresentar ações, claro, que essas ações, para elas, vocês vão apresentar quem vai desenvolver essas ações, como vão desenvolver essas ações, com que objetivos concretos, tá bom? E explicando algum momento aí como se pode fazer essas ações e, digamos assim, explicar quem pode fazer e aí o efeito ou a consequência da finalidade dessa ação, tá? Eu aqui rapidamente abordei num conceito todos os elementos que compõem a proposta de intervenção. Então, na minha proposta de intervenção, eu vou apresentar ações que
pelo menos mitiguem, né? Minimizem, tá bom? Minimizem os problemas desenvolvidos ao longo do meu texto. Não se imagina aqui, também não se duvida, né? Que de repente você faça uma proposta que de fato acabe com os problemas discutidos. É possível. É possível que você apresente propostas de intervenções que realmente solucionem os problemas discutidos ao longo do texto. Mas, assim, não é que os corretores ou a própria instituição não acredite que o aluno tenha capacidade para isso. Ele só não acha que seja necessário o aluno correr em cima disso. Ele tem que, pelo menos, apresentar uma proposta que esteja articulada à discussão e que realmente ela seja execuível, que ela seja concreta, tá bom? Que ela seja concreta. Então, é trabalhar em cima disso mesmo, porque aí fica mais fácil para conduzir os elementos e a proposta em si. Tá bom? Então, assim, ó, nós vamos trabalhar aqui, nesses slides, em cima desses dois níveis. O que é uma proposta, considerando esse aspecto aqui, o que é uma proposta nível 4 ou 160 pontos? É uma proposta em que você elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Tá bom? Uma proposta nível 200, aqui é nível 4, é 160 pontos. Nível 200 pontos, tá certo? Você tem aí uma pequena diferença. Enquanto que no nível 160 pontos, você elabora bem a proposta de intervenção. No nível 5, você elabora muito bem. No nível 4, relacionada ao tema. No nível 5, detalhada e relacionada ao tema. Então, você tem duas pequenas diferenças aí. No nível 4, você elabora bem, provavelmente elaborar bem é ter todos os elementos, tá certo? Aliás, mito é ter os elementos, a proposta relacionada à discussão. E no nível 5, elabora muito bem a proposta de intervenção. Ela está muito bem articulada à discussão, tá certo? Ela é consistente, ela é concreta, ela é execuível. Além disso, ela é, ó, o que faz diferença bem aqui, ó, ela é detalhada. Ela é detalhada. Esse elemento aqui ele é muito importante, porque o detalhamento, vocês vão perceber nos exemplos que eu vou colocar para vocês, o detalhamento não é só para dizer assim, que existe uma explicação, mas é mostrar com essa explicação a consistência da proposta ao se fazer um detalhamento de um dos elementos. Então, vamos já ver isso aí. Tá? Vamos já ver isso aí. Critérios. Tá? Então, competência 5, né? Como eu coloquei, ó, presença de uma proposta de intervenção relacionada ao tema, articulada com a discussão proposta no texto e respeitando os direitos humanos. Esses 4 tópicos aí são, digamos assim, o que se espera, pelo menos, de vocês na condução de uma boa proposta de intervenção. Tá bom? Aí nós vamos ver os critérios relacionados aos elementos. Então, basicamente, eu tenho aqui o seguinte, ó, proposta de intervenção concreta, execuível, ela tem que ser detalhada, né? A ação, você tem que mostrar a ação, o que deve ser feito, quem deve colocar em prática. Ação, como exemplos, eu tenho aí orientar, debater, fiscalizar, educar, promover leis, denunciar e assim sucessivamente. Agentes, eu coloquei aí alguns exemplos, Congresso, igreja, escola, mídia, família, cidadão comum, né? Isso, sociedade organizada, enfim. Aí eu tenho alguns exemplos de elementos que podem ser considerados agentes. Tá? Então, agentes, eu tenho aqui alguns exemplos, claro, não são os únicos. Ação, aqui alguns exemplos de ação, tá bom? Toda ação, ela tem um modo de aplicação, um meio de aplicação, tá certo? E uma finalidade. Tá? E toda e qualquer ação proposta é uma ação social com o intuito de combater qualquer que seja o problema apresentado, você tem aí uma finalidade, ou o efeito, como vocês queiram dizer. O importante é que existe esse efeito, tá bom? Mais. Relação da proposta com o tema. Ó, se você tem uma proposta nível 4, nível 5, tá certo? Ó, nível 4, nível 5. Nível 4, 160 pontos. Nível 5, 200 pontos. Então, nível 4, a relação da proposta com o tema. A proposta de intervenção está relacionada ao tema dos 160 pontos. Ela está relacionada ao tema e é detalhada, olha como detalhamento é importante, 200 pontos. Então, o detalhamento ele é uma força a mais na proposta de intervenção, tá bom? Eu tenho notado assim que um aluno ou outro, em algumas redações que eu pego para corrigi-las,
o aluno coloca o elemento detalhamento só para dizer que colocou o Estado responsável pelo bem-estar social. Pronto, ele já quer ganhar os 200 pontos porque ele botou aquele detalhamento ali. Tá certo? Eu acredito assim, turma, vocês têm que pensar da seguinte maneira: poxa, eu vou fazer um detalhamento, mas eu vou fazer um detalhamento que dê consistência à minha proposta. Eu penso dessa forma, tá? Então, vamos ver aqui nas propostas que eu trouxe para vocês. Bem, então aqui alguns exemplos, tá bom? Alguns exemplos sutilmente de intervenções, né? De ações em relação ao tema de 2016, Caminho para combater o racismo no Brasil. Então, você tem algumas situações aqui que são interessantes para você entender a diferença entre uma e outra. Então, caminhos para combater o racismo no Brasil, foi o tema. Aí você sugere a ação. Tá? Você sugere a seguinte ação: respeitar as pessoas. Respeitar as pessoas é o que a gente chama de elemento nulo. Não está relacionado nem ao assunto, nem ao tema. Assunto, racismo. Tema, caminhos para combater o racismo. Aí você sugere respeitar as pessoas, você não está focando no tema. Então, é uma proposta considerada nula nesse caso aqui, tá certo? Ela não serve, tá? Ela não serve. O que seria relacionado apenas ao assunto, por exemplo, você, digamos, fazer alguma reflexão envolvendo apenas racismo e não sugerir caminhos para combater o racismo, tá bom? Então, seria apenas relacionada ao assunto, tá certo? Por exemplo, fazer discussões envolvendo o processo histórico no Brasil que envolveu o racismo e não sugerir como isso vai combater ou ajudar a combater o racismo. Isso aí seria apenas relacionado ao assunto racismo e não necessariamente ao tema caminhos para combater o racismo, tá bom? Pronto, um exemplo de proposta ou de ação relacionada ao tema. Caminhos para combater o racismo. Prender os acusados de racismo. Opa, a ideia de prender os acusados de racismo, prender, punir, tá certo? Prender, punir. Sim, aí sim nós temos uma ação que sugere pelo menos uma tentativa de minimizar o racismo ou de combater o racismo. Tá bom? Note que há uma diferença entre respeitar as pessoas e prender acusados de racismo. Tá bom? Então eu tenho aí de fato uma ação que se vincula a uma ação que se relaciona ao tema. Desrespeito aos direitos humanos, tá bom? Desrespeito aos direitos humanos. Aí eu tenho, ó, desrespeito aos direitos humanos, extinguir os racistas, tá? Aí é aquela coisa, né, turma? Respeito aos direitos humanos deve contar, tá bom? É aquela coisa, você não pode se posicionar na mesma moeda de alguma situação negativa, socialmente falando, porque aí você corre desrespeitar os direitos humanos. E com relação ao desrespeito aos direitos humanos, me disseram, né, eu conversando com alguns corretores, eles disseram que não se elimina mais a nota total da redação. O aluno perde 200 pontos. Mas ainda tenho ouvido alguns corretores me dizerem que a redação é zerada. Assim, eu posso até ver isso aí com mais calma para vocês, mas o importante é que pelo menos 200 pontos você perde. Então, não há necessidade, não há porquê você querer desrespeitar os direitos humanos e atentar-se para essa questão, logicamente, tá? Então, outro exemplo aqui, ó, o tema de 2016 também é PPL, né? E segunda chamada, porque teve um probleminha aí, faltou energia em alguns lugares. Caminhos para combater intolerância religiosa. Então, eu tenho aqui um tema muito bem definido, né? Caminhos para combater e o que? Intolerância religiosa. Então, uma proposta que não está relacionada nem ao assunto, que é intolerância religiosa, nem ao tema, caminho para combater intolerância religiosa. Conhecer várias religiões. Tem nada a ver. Tem nada a ver, entendeu? Tem nada a ver isso aí, tá bom? Relacionado apenas ao assunto, propor discussões, ou daqui um exemplo. Relacionadas apenas ao assunto, propor discussões sobre vários tipos de religião que existem no Brasil, para que as pessoas se conscientizem dessa pluralidade religiosa no país. Está relacionado apenas ao assunto. Não está relacionado à ideia de combater a intolerância religiosa. Um exemplo, punir os acusados de intolerância. Sugerir que estratégias de punição podem ser colocadas em prática para tentar minimizar a intolerância religiosa no país, tá bom? Então aí seria uma proposta viável, tá bom? E uma que diz respeito aos direitos humanos, extinguir religiões. Turma, isso aqui é constitucional, tá? Todos têm o direito à escolha, entendeu? Escolha, digamos assim,
religiosa, é isso? As seitas, né? Isso, o ser humano é livre para escolher questão religiosa, seitas, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, assim, você chegar e dizer assim, extinguir as religiões diz respeito aos direitos humanos. Eu estava numa conversa com alguns amigos, claro que uma conversa descontraída e tudo, e vez ou outra rola uma brincadeira e tal, aí a gente falando sobre essa questão do coronavírus, né? Covid-19 e tal. Aí brincando, né? E aí disse assim, olha, eu acho que a gente podia resolver isso da seguinte maneira, tinha mesmo que era eliminar a China. Eu digo, rapaz, cara, não é assim não. Isso é desrespeito aos direitos humanos, zerar a tua redação. Entendeu? Então, assim, as pessoas às vezes são levadas são insufladas por reflexões que às vezes elas não se dão conta. Claro que aí foi uma brincadeira, mas é um exemplo de desrespeito aos direitos humanos, tá certo? Eu até brinquei com ele, porque não sabe por que a China passou os séculos passados, né? O que a Europa fez com a China para que, de repente, hoje a China tenha mais de 300 milhões de habitantes abaixo da linha da pobreza, em condições subhumanas, entendeu? De falta de saneamento básico, falta de apoio do Estado. Então, assim, isso aí é uma coisa que não foi à toa. Não existem esses problemas lá, não é à toa, existe toda uma conjuntura histórica, tá certo? Existe toda uma conjuntura histórica, tá? Vamos ver outro caso. Vamos ver aqui outro caso. A persistência, esse aqui foi um tema bastante discutido, né? A persistência da violência. Deixa eu ver aqui, deixa eu marcar aqui, espera aí. Persistência da violência contra a mulher. Pronto. Vamos procurar aqui uma proposta que não esteja relacionada ao tema prender criminosos. Não especifica, né? Não especifica aí, digamos assim, como é que prender criminosos está relacionado à violência contra a mulher. Tá certo? Prender criminosos é uma proposta muito abrangente, muito solta. Ela se configura como uma ação nula, porque ela não se relaciona ao tema. E eu tenho que relacionar ao tema, que é exatamente uma forma de minimizar a persistência da violência contra a mulher, tá bem? Que é bastante específico isso, tá bom? Uma que está relacionada apenas ao assunto. Deve-se igualar salários e tal. Igualar salários relacionado à mulher, né? Digamos, relação social homem-mulher, mas não se explica com essa ação de igualar salários como isso vai combater a violência contra a mulher que ainda persiste na atualidade, tá bom? Relacionada ao tema, tá certo? A persistência da violência contra a mulher, punição aos agressores, tá certo? E estabelecer diretrizes com o intuito de fiscalizar, de averiguar, de denunciar e chegar até os agressores e, consequentemente, puni-los. Tá certo? Tornar a legislação evidente para que eles possam ser punidos e, assim, haja uma mudança de comportamento. Eu até acredito, turma, que se a gente for analisar o seguinte, esse tema aqui especificamente, tá? A violência contra a mulher para vocês, ela era maior, olha só, na década de 80 ou na década de 60? Coloquem bem no chat. Para vocês, a violência contra a mulher era maior na década de 60 ou na década de 80? O que vocês acham? Vocês acham que na década de 80 a violência contra a mulher era maior do que na década de 60? Certeza. Ela era maior na década de 80 ou na década de 90? Beleza. A violência contra a mulher, que infelizmente ainda existe, ela era maior nos anos 2000 ou ela é maior hoje, 2020? O que eu estou querendo mostrar aí para vocês? Exatamente. Existe uma gradação de consciência, tá certo? Existe uma gradação de consciência, vamos dizer assim, por conta de medidas que são tomadas ao longo dos tempos. Só como exemplo, Lei Maria da Penha, se não me falha a memória, é 2005, lei específica. Lei do feminicídio, se não me falha a memória, é 2015. Aí, 2016, Departamento de Combate à Violência contra a Mulher, que foi criado na Polícia Federal. Então, algumas medidas foram tomadas ao longo dos tempos e isso, de certa forma, contribui de alguma maneira para se minimizar ou para se mudar comportamentos agressivos em relação às mulheres.
tá bom? Década de 50 não se existia nada, não existia nada, entendeu? Os casos eram abafados, tá bom? A mulher tinha medo. A mulher tinha medo, ela se submetia a agressões físicas do marido, do namorado, do peguete. Peguete é que fala, sei lá o que vocês usam hoje. Peguete, do ficante, do crush, tá? Então, assim, ela se submetia, ela aceitava, entendeu? Ela achava que ela era mesmo o sexo frágil, o homem é que dominava a sociedade patriarcal, né? Então vamos lá. Então, uma proposta relacionada ao tema, né? Nós temos aí uma proposta relacionada ao tema, punir os agressores e desrespeito aos direitos humanos, matar os agressores, né? Não é por aí, tá? Não é por aí. Vamos mais. Aí eu coloquei uma relacionada à publicidade infantil, em questão no Brasil, não relacionada ao tema. Fazer uma discussão sobre educação financeira. Poxa, tem nada a ver, tá certo? É publicidade infantil em questão no Brasil. No tema foi até uma polêmica, porque na realidade era publicidade voltada para crianças, não era que usava crianças, tá bom? Era voltada para crianças. Então, uma proposta relacionada apenas ao assunto, proibir a publicidade com crianças, tá bom? Com crianças, tá? E, na realidade, relacionado ao tema, regulamentar propagandas para crianças, que é o que o tema sugeria na época. E desrespeito, proibir propagandas. Não pode. Né? Liberdade de imprensa, que é uma questão constitucional. Pode-se fiscalizar, pode-se analisar, pode-se acompanhar, mas aqui no Brasil, até então, proibir, não se pode falar nisso. Tá? Aí coloquei efeitos da implantação da lei seca, tá certo? Também da mesma situação, para que vocês vejam a diferença entre proposta que não está relacionada ao tema, proposta relacionada apenas ao assunto, proposta relacionada ao tema, especificar e fiscalizar efeitos da implantação da lei seca no Brasil, e desrespeito aos direitos humanos, prender motoristas nos bares, pelo amor de Deus, aí é um absurdo, tá bom? Então, a articulação da proposta com texto, tá? Aí eu tenho aqui nível 160 pontos e nível 200 pontos, que é o nível 4 e nível 5. Tá bom? Então, as duas articuladas à discussão já ajudam, né? Já ajudam nessa pontuação, né? Está articulada, beleza, já tem grande chance de tirar 160 pontos. Aí nós vamos ver só a diferença, se ela foi detalhada, se ela respeita os direitos humanos, tá certo? Então, esse tópico, articulação com a discussão desenvolvida, ela está no mesmo nível, entre 60 e 200 pontos. Outros elementos é que vão contribuir para fazer a diferença de 160 para 200 pontos, tá bem? A partir disso, nós temos aqui alguns exemplos de proposta, tá bom? Exemplos de propostas para vocês, ok? Aqui eu tenho uma, tá? Aqui eu tenho uma proposta de intervenção. Propostas de intervenção. Eu vou ler, aí depois nós vamos procurar os elementos, tá bom? Vamos procurar os elementos e perceber se de repente ela fere os direitos humanos ou se desvia, tá bom? Acompanhe comigo aí a leitura, tá, galerinha? Fica evidente, portanto, a necessidade de medidas execuíveis, tá? Necessidade de medidas execuíveis com o propósito de atenuar a homofobia no Brasil. Para isso, é imprescindível que o Estado, por meio da esfera do Legislativo, aprove o projeto de lei número 122, Lei Anti-Homofobia, com o intuito de penalizar os opressores e evitar a ocorrência dessas práticas. Paralelamente, é tarefa do Estado também se integrar às novas tecnologias, por meio do desenvolvimento de um aplicativo que possa denunciar casos de homofobia, com o objetivo de promover uma celeridade das denúncias. Por fim, não menos relevante, urge uma ação conjunta entre escola e família, por intermédio de diálogo frequente, de debates e de atividades extracurriculares, a fim de formar jovens mais tolerantes e altruístas quanto à diversidade social. Turma, aqui nós temos o seguinte, ó. Deixa eu anotar aqui. Proposta de intervenção, ela precisa ter 5 elementos: agente, ação, modo, meio, finalidade e detalhamento, tá bom? E detalhamento. Ela tem que ter 5 elementos aqui, tá certo? Então, vejam só. Vou deixar bem aqui. Pronto. Vamos procurar esses elementos dentro dessa proposta, tá?
eu tenho um primeiro momento da proposta, que ela vem até, deixa eu marcar aqui, a primeira proposta ela vem até aqui, ó. Ó, ela vem até aqui. Primeiro momento da proposta, ela vem até aqui. A partir de, paralelamente, nós vamos ter um segundo momento dessa proposta, que vai até denúncias. E, por último, nós temos o terceiro momento da proposta, que vai até social. Então, nós vamos procurar os elementos que compõem essa proposta de intervenção. Tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Tá? No primeiro momento, eu tenho... Fica evidente, portanto, a necessidade de medidas execuíveis que possam ser executadas com o propósito de atenuar a homofobia no Brasil. Você nota aí que o assunto é homofobia em questão no Brasil, né? Está aqui o tema, tá? Homofobia em questão no Brasil. Essa primeira frase ela é uma frase síntese da discussão para a apresentação da proposta. Não é obrigatória, mas é interessante. Não é obrigatória, mas é interessante pela proposta de coesão que ela promove, tá bom? Então, vamos lá procurar os elementos da proposta de intervenção. Procurar os elementos, tá bom? Vamos lá. É imprescindível que o Estado, aqui é um agente social, tá bom? Vou marcar de cores diferentes. Por meio da esfera do legislativo, modo meio, por meio de... Aprove o projeto de lei número 122, Lei Anti-Homofobia. Aqui é a ação. Com o intuito de penalizar os opressores e evitar a ocorrência dessas práticas. Aqui é a finalidade. Nesse primeiro momento, não existe o detalhamento. Por exemplo, não existe nenhum detalhamentozinho. Por exemplo, Estado, órgão máximo de representação da segurança nacional... Beleza? Aí eu teria um detalhamento. Com o intuito de penalizar os opressores e evitar a ocorrência dessas práticas, vírgula, consequentemente, promovendo um bem-estar social e, com o tempo, mais igualdade entre os gêneros. Aí eu teria um outro detalhamento. Mas, nesse primeiro momento aí, eu não tenho detalhamento nesse momento da proposta. Tá? Nesse momento da proposta, eu não tenho detalhamento. Vamos ver o segundo momento da proposta, para ver se a gente encontra todos os elementos. Vamos lá. Paralelamente, é tarefa do Estado, tá certo? Agente social. Em vez de colocar Estado, para evitar repetição, poderia ter colocado governo, né? Tá bom? Também é tarefa do Estado integrar-se às novas tecnologias. Integrar-se às novas tecnologias é a ação. Agente ação. Segundo elemento, tá bom? Segundo elemento. Por meio do desenvolvimento de um aplicativo, que possa denunciar casos de homofobia. Aí eu tenho o quê? Modo meio, mais um elemento da proposta, com o intuito ou com o objetivo de promover uma celeridade, rapidez nas denúncias. Aí eu tenho a finalidade. Mais uma vez, eu tenho quatro elementos. Qual foi o elemento que faltou aqui? O detalhamento. O que é o detalhamento, turma? É um exemplo que você traz para um dos elementos, um exemplo de uma ação que você está propondo, tá certo? É uma explicação sobre um dos elementos, o que é o Estado, o que é a Polícia Federal, qual é a função do Estado, qual é a função da Polícia Federal, tá certo? Então, é alguma informação a mais que você traz sobre um dos elementos. Então, até aqui, nós não temos detalhamento. Vamos ver na última passagem da proposta. Aqui, na última passagem, nós encontramos esse detalhamentozinho. Por fim, não menos relevante, urge uma ação conjunta entre escola e família, tá certo? Escola e família, eu tenho aí agente. Uma ação conjunta, urge uma ação conjunta, tá bom? Eu tenho aí a ação especificamente, numa ação conjunta entre escola e família, o segundo elemento, por meio do diálogo frequente de debates e atividades extracurriculares, é o modo meio, e no finalzinho, o que é que a gente tem? A fim de formar jovens mais tolerantes, altruístas quanto à diversidade social.
notem aí, mais uma vez, que eu tenho quatro elementos na proposta de intervenção. Em nenhum momento das propostas que foram apresentadas, o aluno se preocupou em colocar o detalhamento, tá bom? Um exemplo sobre uma ação, uma especificação sobre uma ação, uma explicação sobre uma ação ou agente, ou uma consequência da finalidade, uma consequência que mude o que foi sugerido como problema no decorrer do desenvolvimento. Então, essa proposta ela tem quatro elementos, em toda a estrutura ela só tem quatro elementos. O aluno, em nenhum momento da proposta, colocou o quê? O detalhamento. Logo, é uma proposta que não merece 200 pontos, ela merece 160 pontos. Exatamente porque faltou um elemento. Você pode ter uma proposta muito boa enquanto sugere ação de intervenção social. Mas se não tiver os 5 elementos, o aluno não tira 200 pontos da proposta de intervenção. Tá ok? Vamos lá. Olha o outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Vamos ver se ele realmente contempla todos os elementos. Tá? A segunda proposta de exemplo. Entende-se, portanto, que a persistência da tortura no país precisa ser resolvida. Aqui o tema já fica claro, né? Tortura em questão. Para isso, é necessária uma ação conjunta entre Estado e família por meio da educação e do diálogo frequente, com o intuito de desconstruir a mentalidade de descaso e de indiferença frente aos maus tratos sofridos por aqueles que não têm pleno conhecimento de seus direitos constitucionais. Urge também que o Estado, por intermédio da mídia, divulgue formas de denunciar qualquer tipo de agressão e da importância da garantia dos direitos sociais, o que pode ser feito em plataformas digitais disponíveis nas redes sociais, com a garantia de segurança ao delator em caso de agressão. Então, vamos lá, vamos ver aqui os elementos, tá bom? Os elementos que compõem a proposta. Os elementos aqui. Primeiro caso. Entende, portanto, que a persistência da tortura no país precisa ser resolvida. Para isso, é necessário o quê? Uma ação conjunta, como o próprio nome já diz, ação. Uma ação, tá certo? Agora, eu só queria chamar a atenção para vocês, essa expressão ação conjunta é uma ação que existe entre 2 ou 3 elementos. Seria interessante especificar, né? É necessário que Estado e família promovam, tá certo? Ou intensifiquem, tá certo? Ou fiscalizem ações concretas. Essa ideia de ação conjunta, ela pode caracterizar elemento nulo, uma ação concreta de fato. Então, é muito bom que vocês se preocupem com isso, tá bom? Então, Estado e família, agente, tá bom? Agente, por meio da educação e do diálogo. Peraí. Por meio da educação e do diálogo frequente, tá bom? Aí é o modo meio, com o intuito de desconstruir a mentalidade de descaso e de indiferença frente aos maus tratos sofridos por aqueles que não têm pleno conhecimento de seus direitos constitucionais. Aqui é uma finalidade. Em vez de fazer a finalidade desse tamanho, poderia ter quebrado ao meio com a finalidade de desconstruir a mentalidade de descaso e indiferença frente aos maus tratos frente àqueles que são renegados e, consequentemente, promovendo uma mudança de comportamento. Então, poderia ter feito detalhamentos bem que nesse momento, né? Tá? Vamos ver se o segundo momento traz o detalhamento. Urge também que o Estado, por meio ou por intermédio da mídia, modo meio, ação, divulgue forma de denunciar. Opa, deixa eu corrigir aqui. Divulgue forma de denunciar qualquer tipo de agressão e da importância de garantia de direitos sociais, tá certo? A ação. Modo meio, por meio de plataformas digitais disponíveis nas redes sociais, com a garantia de segurança ao delator de casos de agressão. Então, assim, você nota que essa aqui também não está completa. Proposta de intervenção completa, ela precisa ter 5 elementos: agente, ação, o modo de aplicação da ação, a finalidade da ação e o detalhamento. O detalhamento, turma, é como eu falei, alguma explicação relacionada a um dos elementos que foram citados.
explicar quem é o Estado, ou explicar, ou dar um exemplo de ação que você está sugerindo, que já foi aplicada em algum lugar, detalhar um pouco mais o modo meio, ou trazer uma consequência para a própria finalidade. Tá? Então, aqui, mais uma vez, nós temos uma proposta que não contempla os 5 elementos. Embora ela seja concreta, seja uma proposta viável, execuível, mas ela não chega a 200 pontos porque ela não tem todos os elementos. Tá bem? Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui. Tá, vamos já ver aqui, para quem tem dificuldades, é por isso que eu estou enfatizando bem aqui os 4 elementos mais conhecidos, né? E aí a gente vai ver quando é que surge o detalhamento, tá? A gente vai ver aqui quando é que surge o detalhamentozinho. Vou aproveitar aqui até a oportunidade. Vou pegar aqui, ver se eu consigo baixar, tá bom? Ver se eu consigo aqui baixar para vocês alguns exemplos de detalhamento, tá, turma? Que vocês já vão dando uma olhada, aí do outro momento da aula eu posso explicar para vocês rapidamente, só um minutinho. Fez bem ter colocado aqui, deixa eu ver aqui se eu acho. Pronto. Eu acabei de colocar aí no grupo do WhatsApp alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de detalhamento. Daqui a pouco eu vou ler com vocês. Vocês vão pegar esse material e eu vou ler com vocês, tá bem? Para vocês entenderem alguns exemplos de detalhamento. Enquanto isso, vamos analisando aqui as propostas. Tá? Vamos ver essa aqui, se ela tem todos os elementos. Portanto, tendo em vista os dilemas da mobilização social dos brasileiros, são necessárias soluções execuíveis. Para tanto, cabe à população, a gente, boa, fazer o quê? Cobrar dos parlamentares e chefes do executivo o cumprimento das promessas feitas durante a campanha ou expressar seu descontentamento com alguma atitude. Aqui tudo é ação, tá bom? Então, tem aí agente e ação. Por meio de manifestações, tá certo? Por meio de manifestações, aqui é o modo meio, né, que poderia ter sido detalhado. Finalidade, visando efetivar da melhor maneira seus direitos sociais. Turma, para quem não está entendendo o que é detalhamento, eu particularmente eu vi aqui uma possibilidade de fazer um detalhamento bem aqui, ó. Tá bom? Fazer bem aqui, ó. Ou um detalhamento possível. Promessas feitas durante a campanha ou expressar seu descontentamento com alguma atitude por meio de manifestações como as que ocorreram na época dos Diretas Já, do Fora Collor e, mais recentemente, com... Ixi, qual é o nome, meu Deus? O Vem Pra Rua. Pronto. Vou repetir. Por meio de manifestações sociais como as que ocorreram na década de 90, Diretas Já, Fora Collor e, mais recentemente, com o hashtag Vem Pra Rua. Pronto. Eu exemplifiquei aí alguns exemplos, eu exemplifiquei algumas manifestações, não foi? Então, isso aí configura um detalhamento do modo meio, tá bom? Um detalhamento do modo meio, ok? Só um minutinho. Tá? Então, assim, nesse caso especificamente do modo meio, eu poderia trazer um exemplo de manifestação social que também tenha contribuído para efetivar direitos sociais. Deu para entender esse exemplozinho que eu coloquei aí? Para quem estava na dúvida, deu para começar a entender aí o que seria uma possibilidade de detalhamento? Vamos ver se na outra passagem tem algum detalhamento. Vamos ver aqui. Analogamente, com o intuito de formar indivíduos mais preparados, finalidade, ó. Deixa eu mudar aqui a cor. Finalidade já começa com a finalidade. Com a finalidade de
formar indivíduos mais preparados para viver plenamente em sociedade, finalidade. É papel das escolas. Quem seria a escola? A gente, tá bom? Detalhe, ação. Educar moralmente as crianças sobre ética e caráter na vida adulta, não é isso? Modo meio, por meio de discussões, debates e palestras. Mais uma vez, eu não tenho o detalhamento, tá bem? Então, é uma proposta também que que merece 160 pontos, porque ela é uma proposta boa, ela só não é muito bem completa, né? Muito bem detalhada, melhor dizer, tá bom? Vamos ver mais. Uma citação bem adaptada ao tema pode ser entendida como detalhamento ou não? Não. A citação ela não entra como elemento, tá certo? Ela não entra como elemento, não, tá bom? Uma citação é a citação de uma opinião de autoridade, ou uma citação de um livro. Não, ela não entra como detalhamento. Ela entra como repertório, tá? Ela entra como repertório, ela não entra como detalhamento da proposta, tá ok? Bem, diz respeito aos direitos humanos. Para a gente entender mais, claro que não está no o nível de vocês é outro, mas não custa nada a gente dar uma olhada, tá bom? Diz respeito aos direitos humanos. Aí eu tenho bem aqui. O que caracterizaria desrespeito aos direitos humanos? Você perder 200 pontos ou ter a redação zerada. Particularmente, você sugerir a adoção da vingança para combater determinados comportamentos. Adotar a vingança. Ou sugerir que o poder público promova tortura, espancamento, choque elétrico. Isso aqui está tudo fora da Constituição brasileira. Ou então sugerir mutilação dos membros de um corpo, aquela lei de Italião, não é isso? Ou de olho por dente, mais ou menos isso é? Então, eu posso estar equivocado, né? Ou sugerir que o poder público puna o criminoso com o mesmo crime, tá certo? Criminosos, né? Digamos assim, comentários criminosos. Você dizer assim que mulheres merecem apanhar, isso aqui já é um desrespeito aos direitos humanos. Mulheres merecem apanhar, isso aqui já é desrespeito aos direitos humanos. Ou mulheres merecem ser violentadas sexualmente por causa de roupas que usam. Então, comentário criminoso, você já tem aí o que a gente chama de desrespeito aos direitos humanos. Já configura desrespeito humano. Isso aí, ó, desde a adoção da vingança, tortura, espancamento, choque elétrico, mutilação, punição com o mesmo crime, achar que mulher merece apanhar, mulheres merecem apanhar ou merecem ser violentadas. Isso aqui tudo são exemplos de desrespeito aos direitos humanos, tá? Então, respeitando o conceito de unidade textual, a distribuição dos níveis estabelecida pela matriz evidencia o estreiteado da competência 5 com as competências 2 e 3, uma vez que a construção da proposta se relaciona à abordagem do tema, como eu coloquei lá no início dos slides, e do assunto, aspectos avaliados na competência 2 e a discussão desenvolvida no texto, aspecto avaliado na competência 3. Logo, o que eu quero dizer? Propor uma proposta de intervenção para o problema apresentado pelo tema significa o quê? Sugerir uma ação que busque enfrentar esse problema, tá bom? Muitas vezes os temas são de difícil resolução, ou seja, não se espera que o aluno apresente ações que os solucionem por completo. Ele pode simplesmente indicar uma ação de intervenção que apenas busque combater, mitigar a situação, porque eu coloquei para vocês anteriormente. Não se espera que você vá sugerir algo que de fato resolva. Depende muito do tema para que você consiga isso ou não, tá bom? Mas pelo menos combater uma proposta que realmente, ó, essa proposta aqui vai combater, vai minimizar, vai mitigar, tá certo? Aí beleza, mas solucionar nem sempre vai ser possível. Ó, a relação entre informações, fatos e opiniões que compõem o texto diz respeito ao projeto de texto, que compreende também a proposta de intervenção. Com isso, a gente percebe que essa relação, ou seja, a articulação entre a proposta de intervenção e a discussão do texto, já é avaliada na competência 3. O que eu quero dizer com isso? A proposta de intervenção, antes de mais nada, é uma estratégia argumentativa. Ela é uma estratégia argumentativa, porque ela está relacionada ao projeto de texto. Ela é uma consequência da discussão desenvolvida ao longo do texto. Ela é também uma estratégia argumentativa, ela tem um poder de convencimento. Então, ela já é avaliada na competência 3. Se é uma proposta que não tem nada a ver com a discussão, você pode perder lá na competência 3. Por quê? Porque você tem uma fragmentação argumentativa aí. Por isso que está muito claro, ela tem que ser articulada à discussão textual, tá bom? Não se esqueçam disso. Meu rosto está vermelho, já bem isso. Vamos lá.
Elementos da proposta de intervenção, como eu sugeri a vocês. Quais são os elementos? Tá? Agente, quem pratica a ação, o que deve ser feito, modo meio, por meio de que deve ser feita, colocado em prática, como vai ser colocado em prática essa ação, o efeito, qual é o objetivo, a finalidade, qual é a consequência, conclusão, previstos ou alcançados. Para que você sugere essa proposta de intervenção? Em outras palavras, o agente principal, o elemento principal é a ação. Porque a ação se relaciona diretamente à discussão. Ela se relaciona diretamente à discussão, à ação. Tá? A partir da ação, você vai sugerir quem é que vai colocar essa ação em prática. Tá bom? A partir da ação. A partir da ação, você vai dizer como é que ela vai ser colocada em prática. E a partir da ação, você vai dizer a que propósito você pretende chegar com ela. Então, ela é o elemento central da proposta. Dela, eu digo dessa forma, dela surgem os outros elementos para compor a proposta como completa, como um todo. Turma, para quem disse aí que tem dificuldade no detalhamento, o que é o detalhamento? É uma justificativa, uma explicação, ou uma exemplificação, ou uma especificação, ou a postura que se adota em relação à ação interventiva e ou ao modo meio de execução. Tá certo? Pode ser expresso, por exemplo, por ações e estruturas explicativas, justificativas, exemplificativas ou adjuntas verbiais de modo que se relaciona diretamente ao modo meio, tá bom? A partir disso, vamos ver agora essa proposta de intervenção. Vamos ver o que é que ela tem aqui em relação a esses 5 elementos. Eu vou deixá-los fazer a leitura da proposta, aí na sequência eu vejo se vocês tentem aí marcar aí no materialzinho de vocês, tá certo? Se vocês estão com notebook, tentem marcar aí, ou se vocês imprimirem, tentem marcar aí os 5 elementos. Depois eu comento com vocês, para ver se vocês conseguem identificar. Um tempinho aí de 2 minutinhos para vocês analisarem essa proposta. Vamos lá. Eu aguardo vocês fazerem a leitura para ver se vocês identificam todos os elementos, principalmente o detalhamento. Ok? Vamos lá. Bora lá, então? Deixa eu pegar aqui. Então, entende-se, portanto, que o descaso com o sistema carcerário precisa ser resolvido. Turma, eu não sei se é prática de vocês. Vocês perceberam que todas as conclusões que nós fizemos a leitura, sempre elas começam com essa frase síntese do tema e discussão com conectivo de conclusão? Quer ver? Vamos só voltar aqui rapidinho.
é uma estrutura boa, entendeu? Porque mostra domínio de coesão e de coerência textuais, né? Aqui, ó. Todas elas, ó. Rapidinho, ó. Como é interessante essa estrutura. Eu acho que vocês poderiam colocar em prática. Ixi, eu passei, né? Foi mal. Vocês poderiam colocar isso aqui em prática, entendeu? Fica evidente, portanto, a necessidade de medidas exequíveis com o propósito de atenuar a homofobia no Brasil. Pronto. Conclusão e tema. Entende-se, portanto, que a persistência da tortura no país precisa ser resolvida. Logo, eu tenho aqui conclusão e tema. Portanto, tendo em vista os dilemas da mobilização social dos brasileiros, são necessárias soluções exequíveis. Conclusão e retomada do tema. Tá? Então, assim, eu acho que é interessante a gente começar ou continuar, né? Dependendo de quem esteja já fazendo, que treinar com essa frase aí, porque ela amarra melhor a discussão textual, aí você faz uma síntese e apresenta logo após essa frase a proposta de intervenção. E cabe, né? Muitos alunos fazem assim. Olha aí, ó. Entende-se, portanto, que o descaso com o sistema carcerário, olha aí, ó, elemento de conclusão, descaso com o sistema carcerário precisa ser resolvido. Aí aqui eu tenho tema, né? Discussão sobre o sistema carcerário no país. Tá? Então, vamos ver aqui os elementos da proposta. Em primeiro lugar, é fundamental que o primeiro setor é o Estado, tá bom? O primeiro setor é o Estado, tá bom? Promova investimentos na infraestrutura, promova investimentos na infraestrutura dos prédios, dos presídios. Ação. Finalidade. Com o intuito de garantir a efetividade da LEP, Lei de Execução Penal, e assegurar o processo de ressocialização dos presos. Modo meio, tá? Aí eu tenho a finalidade, né? Modo meio, mediante cursos de formação, tá certo? Aí aqui ainda tenho continuidade da finalidade, ó, continuidade da finalidade. Assegurar ou realizar a triagem dos detentos de acordo com a sua periculosidade. Então, aqui eu não tenho todos os elementos. Eu tenho aí o primeiro setor, que é o agente, promover investimentos na infraestrutura dos presídios, né, a ação, finalidade de garantir a efetividade da LEP, assegurar o processo de ressocialização e realizar a triagem dos detentos, modo meio, mediante cursos de formação, faltou o detalhamento. Mais uma proposta que faltou aí o detalhamento. Vamos ver o outro momento da proposta. Ao mesmo tempo, é importante, tá certo? É importante uma ação conjunta. A ação conjunta, aí eu tenho a ação, já falei de vocês desse tipo de construção, né? Agente, escola e família, ação, escola e família, agente, ação conjunta, uma ação que pode ser considerada como nula. Por meio da educação e do diálogo frequente, aí eu tenho o modo meio. Vamos ver o que é que eu tenho mais. Modo meio. Finalidade, a fim de desconstruir a mentalidade de indiferença social, tá bom? Ao mostrar, aqui eu tenho um detalhamentozinho, ó. Aqui eu tenho, ó. Ao mostrar possível construção de novos modelos de atuação em que a dignidade da pessoa privada de liberdade e as possibilidades de humanização sejam evidenciadas, modificando assim um cenário reconhecido como degradante e incapaz de recuperar qualquer ser humano para um que se resgate os princípios da LEP. Aqui, meu amigo, respeito e detalhamento. Aqui eu tenho, tá bom? Nessa bem aí você tem um detalhamento muito bem construído e dá consistência à discussão desenvolvida, possivelmente, no que foi colocado como problemas, tá? Aí sim eu tenho um detalhamento. Exemplificar, pergunta, né? Exemplificar algum curso de formação seria considerado como detalhamento? Com certeza, Lívia, com certeza, tá bom? O exemplo, como eu coloquei lá no slide anterior, um dos slides, o exemplo é um tipo de detalhamento, tá bem? Com certeza. Porque o curso de formação está relacionado a um exemplo relacionado ao modo meio, né? Então, dá um bom detalhamento, dependendo do curso que você venha colocar, tá certo? Mas você vê aqui que teve um bom detalhamento no finalzinho, né? Vamos ver se tem mais.
Vamos ver essa outra. Dá um tempinho para vocês lerem, tá bem? Vamos lá, rapidinho. Principalmente a questão do detalhamento. Vejam aí se vocês encontram esse detalhamento, esse bicho danado. Bora lá. Ó, a estrutura inicial da conclusão. Ó. Eu sugiro que vocês treinem dessa forma. Ó. Diante dessa situação problemática, aqui já começou diferente, né? Foi mal. Fez um resgate mais rápido, bem mais rápido. Ó. Diante dessa situação problemática, pronto. Aí nós temos, é imprescindível que o Estado, agente, junto à mídia, agente, tá? Nós temos aí o primeiro elemento. Intensifique as campanhas de incentivo à doação de órgãos. Tá certo? Olha aí, galerinha, ó, aparecendo com muita clareza. Campanhas, detalhamento, oração explicativa, ó, que descrevam como ocorre esse procedimento, principalmente para as áreas mais afastadas. Aí é detalhamento. Aí é detalhamento, beleza? Uma oração explicativa em relação à ação. Intensifique as campanhas de incentivo à doação de órgãos, campanhas que descrevam como ocorre esse procedimento, principalmente para as áreas mais afastadas. Aí é um detalhamento. Vamos mais. Com a finalidade ou com o intuito de que a população tenha mais informações consolidadas acerca desse ato solidário que salva vidas. Qual foi o elemento aqui que faltou, hein, turma? Me diga bem aí. Nesse primeiro momento da proposta, qual foi o elemento que faltou? Eu tenho agente, digitem bem aí, quem é o agente? Agente social. Exatamente, modo meio, meio modo, foi o que faltou. Agente social, Estado, mídia, beleza? Ação, intensificar campanhas, ação. Detalhamento da ação, que descreva como ocorre esse procedimento, principalmente para as áreas mais afastadas. Finalidade, com o intuito de que a população tenha mais informações. Então, faltou o modo meio nesse primeiro momento da proposta. Vamos ver aqui no segundo momento da proposta. Vamos lá? É papel do Estado. Opa, eu tenho aqui o quê? Papel do Estado, agente. Ação. O que é que eu tenho como ação? Deixa eu procurar aqui. Melhorar as estruturas dos hospitais em todo o país. Aí eu tenho ação. Tá bom? Modo meio. Agora apareceu o modo meio. Equipando e promovendo cursos que aperfeiçoem os profissionais de saúde no transplante de órgãos. Tá certo? Finalidade. Finalidade, a fim de que esses locais fiquem mais preparados para esse procedimento. O aluno aqui, até o momento, ele está oscilando, né? Ele não está... Aqui só é um detalhe, turma, que é só falta de atenção. Se eu sei que eu preciso colocar os 5 elementos, eu vou fazer minha proposta com base nisso. Eu tenho que fazer uma proposta com os 5 elementos, tá certo? Então, é só uma faltinha de atenção aqui desse aluno. Vamos ver o último momento. Ao mesmo tempo, cabe às escolas e às universidades, a gente, promover palestras e debates, ação, promover palestras e debates, ação. Aí o que eu vou ter? Detalhamento.
com especialistas no assunto para jovens e famílias acerca do transplante de órgão de um parente. Finalidade: permitir que outras pessoas tenham acesso a uma vida melhor e saudável. Mais uma vez, faltando o elemento aí, né? Essa proposta aqui vai ficar no máximo com 160 pontos. Considerando aqui apenas os elementos, essa proposta ficaria com 160 pontos, considerando que está só com os 4 elementos. Tá bom? Hoje, aí tem 3 propostas, né? Sim, sim. Aí, no caso, essa pessoa fez 3 parágrafos de desenvolvimento, ou não? Não. Aí, Bia, eu tenho aí 3 propostas, mas elas devem estar relacionadas a, digamos assim, 2 argumentos, sendo que 2 relacionadas ao primeiro ou 2 relacionadas ao segundo argumento, um reforço, dependendo da discussão que tenha sido desenvolvida. Não quer dizer que necessariamente pelo fato de existirem aqui 3 propostas, você vai ter 3 parágrafos de desenvolvimento. Sabe por quê? Porque você pode ter 2 parágrafos de desenvolvimento e vários problemas discutidos ao longo desses parágrafos. Por exemplo, um argumento, uma relação de causa e consequência, um contraponto no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, um novo argumento, uma relação de causa e consequência, uma exemplificação e um contraponto. Então, aí você já tem vários argumentos. Então, para esses argumentos, você pode explorar a quantidade de intervenções que você achar conveniente. É uma pergunta interessante porque, Bia, você não relaciona a quantidade de intervenções sociais à quantidade de parágrafos. Não. Você relaciona a quantidade de intervenções à problematização discutida. Ou seja, você vai colocar 2, 3, não sei, mas isso aí é em função da discussão e não da quantidade de parágrafos. Tá bom? Tá ok, tá ótimo. E é uma questão já, digamos assim, não é mais uma questão estrutural, é uma questão mesmo de discussão. É uma questão lá, digamos como eu falei, uma questão de discussão argumentativa. Está relacionada à competência 3, é um projeto de texto, não é mais uma questão estrutural. Tá? Tá bom. Ok. Eu aconselho, Adjanira, como a gente viu aqui, em vez de colocar 3 propostas, coloca 2 e veja se ela está relacionada à discussão para dar espaço para fazer o detalhamento das 2. Tá bom? Ou uma muito bem construída, com um bom detalhamento em relação à discussão como um todo. Tá? Eu acho que é importante. Roger, e se eu pôr um detalhamento só em uma das intervenções, eu botando mesmo 2 intervenções, eu detalhar só uma, sei lá? Sim. Eu perco ponto, assim? Ou... Você tem 2 propostas perfeitas, né? Colocando o detalhamento só em uma. Muito bom o detalhamento, a proposta toda relacionada à discussão desenvolvida no texto, beleza? Você tira 200 pontos, provavelmente, na competência 5. Mas, para um corretor atento, você tem uma outra proposta que não foi detalhada. Se ela não foi detalhada, para ele, ela vai aparecer como uma estratégia argumentativa incompleta. Ela pode ajudar digamos assim, ela pode te prejudicar lá na competência 3 por ser uma estratégia argumentativa incompleta. Ela pode não te atrapalhar na competência 5, porque você já tem uma proposta completa, correto? Você já tem uma proposta completa. Mas ela pode te atrapalhar, não estou dizendo que vá, mas ela pode te atrapalhar lá na competência 3. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Lembrando isso aqui, ó. A relação entre as informações, os fatos e as opiniões que compõem o texto diz respeito ao projeto de texto, que necessariamente compreende também a proposta de intervenção. Ora, se necessariamente está relacionado ao projeto de texto, a proposta de intervenção também é compreendida, então a relação entre informações, fatos e opiniões que compõem o texto também estão relacionadas à proposta. Então, se tem uma proposta lá no finalzinho que ela não tem o detalhamento, ele pode ver que isso pode interferir no projeto de texto, não na proposta. Ele pode ver, um corretor bem atento, ele pode ver que isso pode, digamos assim, atrapalhar na discussão, nas estratégias argumentativas, não necessariamente na proposta. Ou seja, verifica-se que essa relação, ou seja, né, a articulação entre proposta, intervenção e discussão do texto já é avaliada na competência 3. Claro que aqui a gente está fazendo uma análise bem sutil, bem aprofundada. Eu acredito até que isso passe despercebido. Apresentou a proposta completa, muito bem detalhada, 200 pontos da competência 5,
de repente, a outra que não tem o detalhamento, ele não vai perceber, de repente, como isso vai interferir na competência 3. Mas é sempre bom ter um cuidado com relação a isso aí, tá bom, meninos? Certo. O pessoal aí, passei, foi tudo aqui. Isso aqui a gente viu já? Viu, foi? O pessoal aí que estava na dúvida em relação ao detalhamento, clareou um pouco mais o que é o detalhamento? Deu para entender mais o que é o detalhamento? Tá. Vejam bem aí esse material que eu mandei para vocês, tá bom? Que eu mandei para vocês aí no grupo. Vocês viram aí o material que eu mandei no grupo? Pegaram aí? Eu botei bem aqui, ó, tipos de detalhamento, tá? Tipos de detalhamento. Aí eu botei aqui, como detalhar um agente? Aí eu botei aí, o Ministério da Educação. Pegaram aí? Órgão responsável por elaborar a Política Nacional de Educação, deve. Tá, aí um exemplo de detalhamento do agente. Detalhando a ação, deve promover um projeto pedagógico nacional, aí explicando o projeto pedagógico nacional, que envolva todos os níveis educacionais, como ensino básico e superior, aí é um bom detalhamento da ação, tá? Explicando como é e dando exemplo, explicando e dando exemplo. Detalhamento do modo meio, por meio de ciclos de palestras nas instituições de ensino, tá certo? Explicando que serão ministrados por profissionais especializados na área de, aí bota a área. Ou o detalhamento do efeito, a fim de difundir informações sobre alguma coisa, viabilizando dessa forma a cultura de paz entre os brasileiros. Meu amigo, para quem tem dúvida de detalhamento, é só treinar o detalhamento a partir disso bem aqui. Não erra mais. Eu garanto, não erra mais. É só trabalhar o detalhamento de qualquer um desses elementos em cima dessa estruturazinha bem que vocês receberam. Não tem como errar mais não, gatinhos. Tá bom? Pode ter certeza disso. Tudo bem? Pronto. Agora vamos para o tema. Me dê 10 minutos, não. 5 minutos. 10 minutos, tá bom? 10 minutos. Vou tomar uma águazinha, tomar um cafezinho, aí volto para a gente conversar sobre o tema, tá certo? Conversar sobre o tema e explorar aí algumas observações sobre ele, tá? Para vocês. 10 minutinhos, no máximo, 10 minutinhos eu volto, viu? Vou tomar uma águazinha, tomar um lanchezinho, tomar um suquinho de caju, suco de uva. Valeu, já já.
Vamos lá, turma? Você já deve ter visto aí, né? O que é que eu estou propondo como tema para hoje, né? Você tem aí, ó, mobilidade urbana, né? Conceito de mobilidade urbana refere-se ao quê? Ó, mobilidade urbana refere-se às condições de deslocamento da população no espaço geográfico das cidades, tá certo? Além disso, garantir a livre circulação de pessoas entre as suas diferentes áreas é um dos maiores desafios na atualidade, tanto para o Brasil quanto para vários outros países. Tá? Quando se fala de mobilidade urbana, a gente lembra logo só de carro, quando na realidade tem muito mais do que isso, tá bom, turma? É o trânsito de veículos automotivos, não automotivos, no caso aí ciclistas, aí nós temos ciclistas, motociclistas, veículos automotivos, carros de médio e grande porte, tá certo? Aí temos pedestres. Aí quando se fala de pedestres, ciclistas, motociclistas, veículos automotores, aí os espaços específicos para esses tipos de mobilidade, tá certo? Para esses modais, vamos dizer assim, vou colocar pessoas como modal aqui, mas não é não. Tá? Esses exemplos. Então, por exemplo, para pessoa, tá certo? Tem espaço, nós temos que ter estrutura adequada, né? Estrutura adequada, isso, exatamente, Lívia, a questão da acessibilidade. Quando se trata de pedestres, nós precisamos de vias de acesso, nós precisamos de acessibilidade, faixas de pedestres, calçadas, tá certo? Aqueles elevados, não é viaduto, não. Que está faltando o nome agora, se vocês puderem me ajudar. Por exemplo, você tem uma BR, como ali na Zona Sul, ali praticamente em frente ao Colégio Lourival Parente, aí você tem na BR, aí passa uma escada, aí por cima uma escada enorme, aí desce do outro lado. Tem um nomezinho para isso aí, exatamente para facilitar e evitar. Passarelas, muito bem. Pronto, as passarelas. Que aqui a gente não tem o costume de usar, até porque nós não temos muitas e não foi incentivado, mas em algumas regiões aí do Brasil é muito comum, até por questão mesmo de necessidade, tá? Passarelas, faixas de pedestres, sinalizações, não é isso? Faixa de pedestres com sinalização, com semáforos, acessibilidade para pessoas com portadores de necessidades especiais, tá bom? Ciclistas, faixas para ciclistas, tá bom? Mais do que isso, né, vias de trânsito para veículos automotores e pequenos, médios e grandes portes e digamos assim, a distribuição dessas vias de maneira organizada, ou seja, uma engenharia de trânsito que se mostra preocupada com essa distribuição. Quando se fala de trânsito, de pessoas, a ligação entre as pistas para ciclistas, bicicletários, até, digamos assim, uma parada de ônibus ou, de repente, de um metrô, fazendo essas interligações. A interligação entre ônibus, né, transporte coletivo, e metrôs, facilitando, de certa forma, ou agilizando a mobilidade das pessoas. Né? Tudo em função das pessoas, tá? do pedestre. Né? Então, vamos mais aqui. O que é que diz a Política Nacional de Mobilidade Urbana no Brasil? Exige planos de mobilidade, investimentos em infraestrutura cicloviária, sem falar no serviço de nova mobilidade, que a cada dia ganha nas ruas. Nos últimos anos, o setor passou por avanços incontestáveis, mas ainda são muitos os desafios. Turma, quando se fala de mobilidade urbana, vamos pegar aqui como exemplo Teresina. Teresina melhorou nos últimos 20 anos. Isso é fato. Isso é fato. Teresina melhorou. Imaginem, olha, eu estou dizendo que Teresina melhorou. Imaginem como era Teresina antes. Teresina, antigamente, não tinha a chamada Avenida Raul Lopes, tá certo? Não tinha. Não tinha a chamada Avenida Cajuína, não tinha Ponte Val Ferraz, tá certo? Alguém está sem áudio aí? Maria Beatriz, é só tu sair e entrar de novo, viu? Tá bom? É só sair e entrar de novo. Tá? Então, assim, melhorou muito, entendeu? Algumas vias, alguns retornos que foram fechados, os terminais de ônibus, que é uma estratégia interessante, é uma estratégia de primeiro mundo, tá certo? Infelizmente,
Infelizmente, digamos assim, não é algo que é efetivo, mas os terminais, eles são de uma coisa assim fora do comum em termos de estrutura. Ele precisava ter uma logística mais aplicada, tá? Só que infelizmente não é porque não depende, porque depende do interesse de várias pessoas, tá bom? Empresários, por exemplo. Só um minutinho. Ah, que estava sem áudio, voltou. Pronto, aqui. agora deu certo, né? Então vamos lá. Aí é um exemplozinho, né? Digamos assim, isso aí retrata bem a nossa realidade, tá certo? Antes da pandemia, tá bom? Realidade de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que é aquela loucura, não sei quantos carros por metro quadrado, entendeu? Coloquei também problemas relacionados à mobilidade urbana. Aumento dos transportes individuais, ou seja, você pode problematizar. Se existe o aumento dos transportes individuais, é porque temos baixa qualidade dos transportes públicos, tá certo? Então, aqui um exemplo. Cidades como Paris, Berlim, Barcelona, as pessoas praticamente não usam transporte individual, turma. Usam metrô, usam trem urbano. Né? O trem urbano é aquele trem de superfície que ele sai das zonas mais distantes de um centro urbano, chega até um determinado momento, aí dali ele faz a interligação, e aí a pessoa continua e pega o metrô. O metrô ele é mais dentro da cidade, ele é mais subterrâneo. Você tem uma ideia, por exemplo, uma cidade que é exemplo de transporte urbano, Londres. Londres é o seguinte, turma, praticamente você tem uma cidade debaixo de uma cidade. Você tem 3 lances de escada do térreo para baixo, e a cada lance você tem vários metrôs passando por baixo de Londres. É um espetáculo, entendeu? Ali sim você tem como exemplo de mobilidade urbana. Você sobe, aí você está próximo a uma parada de ônibus. Você subiu no metrô, você vai para a parada de ônibus, no máximo 4 minutos, passou onde você quer pegar. Isso é engenharia de trânsito. Requer esforço governamental, requer esforço público-privado, as chamadas parcerias público-privadas. Requer esforço de todo mundo. E aí é onde entra a questão da falta de planejamento do Estado. Né? Calçadas, aqui está mais relacionado especificamente a pedestres e pessoas portadoras de necessidades especiais. A maneira como o ambiente urbano é desenhado influencia a maneira como as pessoas a utilizam. Por exemplo, Assim, se uma rua possui calçadas em boas condições com espaço adequado, é natural que as pessoas caminhem mais nesse local, lógico. Se são calçadas precárias, obstruídas ou inexistem, desestimulam ou inviabilizam a caminhada, acabando por incentivar, a consequência o uso do carro. Fato. Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo, né, relacionado ao acesso ao transporte público, tá certo? A estação de trem fica apenas 3 km de casa, mas uma parte do caminho é por uma estrada que não possui calçada. Então, obriga os pedestres a se aventurarem por ali a andar no acostamento. Então, se você não tem uma via adequada, você acaba buscando outros meios para que você não venha ter problemas, tá certo? Vamos lá. Infraestrutura cicloviária. Exemplo de infraestrutura cicloviária Amsterdã. É conhecida como a cidade das bicicletas. Existe um estacionamento lá praticamente do tamanho do estacionamento deles na shopping só para bicicleta. Por quê? As pessoas saem de casa, vão até esse bicicletário, esse estacionamento de bicicletas, deixam sua bicicleta lá trancada, esse bicicletário fica à frente de uma estação de metrô, a pessoa desce, pronto, saiu de casa de bicicleta, não precisa pegar carro, aí vai até o bicicletário, deixa lá, pega o metrô, vai trabalhar em determinadas regiões, até em cidades mais próximas, né? Ou fora, digamos assim, fora de Amsterdã. Então, tem toda uma logística, né? Não é uma questão de estrutura mesmo. Claro que isso requer tempo. Consequências dos problemas: poluição excessiva, questão ambiental, estresse, problema de saúde pública por conta do excesso de fumaça, diesel, essas coisas, né? Dificuldade de locomoção dentro da cidade, ineficiência econômica. Turma, numa cidade como São Paulo, se por dia você passa 2, 3 horas se locomovendo, são 2 ou 3 horas perdidas, tá? São 2 ou 3 horas perdidas. Então, infelizmente, você acaba trazendo uma ineficiência econômica. Isso aí tu multiplica por não sei quantos milhões de pessoas, não é isso? Há intervenções, transporte sustentável, políticas de desincentivo aos carros particulares, não é isso? Com uma logística melhor de transportes coletivos,
aí entra a questão da melhoria do transporte público, incentiva a bicicleta e a caminhada. O Brasil é um país continental. Incentive a bicicleta e a caminhada onde for possível. Tá? Você não vai incentivar isso aí a todo mundo, em qualquer lugar do Brasil. Tá bom? E aqui algumas estratégias relacionadas à estruturação física. Melhorar calçadas, ampliar ciclovias. Dependendo da situação, desenvolver hidrovias para aproveitar os rios como meio de transporte. A exemplo, que é interessante, a exemplo nós temos aí Veneza, né, turma? Veneza, os ônibus são barcos que ficam te levando de um lado para o outro da cidade. Entendeu? Então, eles se aproveitaram disso. Tá? Eles viram a importância, eles viram que era possível, e hoje lá é um exemplo, né, a questão hidroviária. Tá? Eu posso trazer para a realidade local aqui, Teresina? Pode, né? Até porque, se fosse possível, digamos assim... porque aqui tem rios, aqui tem a questão da lei das calçadas, tem a questão... Interessante. Também do projeto de corredor de ciclovia, acho que é com a Agenda 2030, quem quiser pesquisar. Exatamente, a Agenda 2030, a questão das ciclovias. E outra coisa, turma, é porque não quiseram, eu acho que foi uma questão política e interesse também. O nosso chamado pré-metrô, ele parou ali no shopping da cidade. Aquilo ali, se tivessem dado continuidade, ele ia, vamos dizer assim, ele ia beirando o Rio Parnaíba, hoje, até o Teresina Sul, turma. Tá certo? Não precisava nem ser subterrâneo, não. Poderia ser com elevados, como é em Dubai. Pode botar aí, PSW, metrô em Dubai, como é que é? Eles são todos elevados, eles não são mais subterrâneos. Porque nós temos um rio que divide a cidade, né? A gente tem o Rio Puti que divide a cidade ao meio. Exatamente. Então, poderia fazer o uso dele. Podia usar o rio. Ou mesmo do Rio Parnaíba, se possível, navegabilidade dele de pequeno porte, do Rio Parnaíba, porque o Rio Parnaíba ele acompanha a cidade de norte a sul, ou de sul a norte. Você pega, por exemplo... ele já é interestadual, né? Sim. Aí dos dois, eu acho que é até nacional, não é nem do... porque ele pega vários estados, né? Uhum. Aí é mais complicado. Não, e outra coisa... entendi, né? Porque aí tem aquela questão de, digamos assim, de compactuar, né? Essa questão da navegabilidade dele, né? Agora, o Rio Puti não. O Rio Puti, você tem razão. O Rio Puti ele pode ser utilizado, né? E ele corta várias regiões do estado, do país, né? Da cidade, pegando do Dirceu, passando aqui pelo centro, zona leste, até a zona norte. Ele divide o centro da zona leste, né? Isso, exatamente. Né? Então, ele é mais... É nosso, né? Enfim. Mas é do estado. É do estado, Aí tem um exemplo, não sei, eu acho que só eu mesmo vi, né, pela idade, como eram as nossas ônibus antigamente, né, a chamada transporte coletivo, isso é chamada linha Primavera, essa aqui é antiga, tá bom? 1979, eu tinha, deixa eu ver quantos anos, não importa. Aqui eu tenho aqui um outro exemplo, né, bairro Angelim, olha só como era a estrutura, parecia um baúzão, né? Tá certo? E, por último, né, eu tenho aqui isso aqui, turma, eu não sei se vocês estão lembrando o que é isso aqui, que região é essa. Está vendo essa paradazinha aqui? Isso aqui hoje, exatamente onde ela está, é o shopping da cidade. Olha a igreja lá atrás, estão vendo aí? Está vendo esse prédio aqui? Hoje, esse aqui é o prédio que te construíram, que hoje é o Ministério da Fazenda. Tá certo? Aqui é o Ministério da Fazenda, que é do lado da igreja, e aqui hoje é o shopping da cidade. Tá certo? E o recorte temático, desafio da mobilidade urbana no Brasil. Pronto, esse é o recorte temático, para vocês me entregarem esse texto, até sábado, tá bom? Até sábado, 20 horas. Tá bom para vocês? Tá bom, né? Tá bom. Viu? Me entregar até sábado, 20 horas, esse texto, tá? Pois pronto. Então, ficamos combinados assim. Só um lembrete aí, tem aluno aí da turma. Essa turma tem 25 alunos. Vou até conversar com essa galerinha aí. Tem aluno aí que não está assistindo às aulas e tem aluno aí que não está entregando os textos. Obrigado, Alexandre, viu? Então, tem aluno aí que não está entregando os textos e tem aluno que não está assistindo a aula. Eu tirei uma foto aqui hoje, né? Tipo assim, uma frequência, né? Que aí eu vou dar uma cachuletada nos outros porque que não estão assistindo a aula. Valeu, Vanessa. Pois, meninos, um beijo no coração de vocês. Essa aula eu acabei de gravá-la, eu vou colocar já na plataforma,
Vou já colocar lá na plataforma, tá certo? E para quem quiser pegar o link, depois eu coloco o link lá no grupo para vocês, tá bom? Beijão no coração. Fiquem com Deus e até a próxima semana, viu? Tchau. Valeu. Valeu.